Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e nós estamos aqui, como vocês sabem, na nossa série especial do Setembro Amarelo e vamos refletindo, sobre esses cuidados de saúde mental, acolhimento, responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema mais sensível, mas que a gente sabe que precisa ser falado, que é urgente, necessário. A gente não quer fazer, um sensacionalismo em cima disso, mas nós sabemos que nós precisamos falar de uma forma responsável, desconstruindo mitos, enfim. Sabemos que falar disso também é fator de proteção, então, por isso, nós recebemos aqui uma convidada super especial, que é a Lisa Studart, que ela é psicóloga e veio diretamente de Fortaleza para falar sobre suicídio com a gente. Bem-vinda, Lisa! Olá, Giovana! Bom dia, boa tarde, boa noite, Não sei quando você está escutando esse podcast, mas um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Como a Giovana bem disse, eu me chamo Lisa Studart, sou daqui de Fortaleza, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e tenho formação principalmente nessa área da suicidologia, Tanto meu mestrado como meu TCC, mas também cursos à parte, que eu faço sobre suicidologia. Então é algo que eu tenho um chamado especial para esse lugar, para essa área do Setembro Amarelo, falar de prevenção ao suicídio. Muito bom. E a gente sabe, Lisa, que suicídio é um problema, a gente sabe que não é brincadeira, que não é frescura essa parte, a gente sabe que existem vários mitos. Mas eu queria começar esse episódio contigo te perguntando o seguinte: o que está por trás do suicídio? Ou seja, o que esse comportamento vai me revela sobre a pessoa? A pessoa, quando ela pensa nessa possibilidade de suicídio, o que no fundo ela quer? Ela quer morrer? Então eu queria que você começasse falando sobre isso com a gente. Sempre quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala, antes de mais nada, sobre sofrimento extremo, Por isso que muitas vezes também eu fui mudando alguma didática ali, até falando no Instagram, para falar mais sobre sofrimentos extremos, Porque, na verdade, claro, muitas vezes a gente não consegue afirmar se realmente a pessoa ela quer se suicidar ou ela quer acabar com o sofrimento. A gente nunca vai saber por completo, porque quem pensa e quem sofre é a pessoa. Mas as estatísticas e aquilo que a gente vê no dia a dia, pelo menos na minha experiência, é que a maioria das pessoas que pensam em suicídio, que tem a ideação suicida, elas querem mais acabar com esse sofrimento, que é um sofrimento extremo. E aí, vale ressaltar, que o sofrimento extremo, ele é muito diferente de uma pessoa para outra. Para algumas pessoas, o sofrimento extremo pode ser doenças, mortes de familiares, de amigos, e para outras pessoas o sofrimento extremo pode ser a ausência paterna, pode ser o distanciamento, a perda da infância, A pessoa perdeu a infância, Sente essa dor. Então, o sofrimento extremo, ele varia muito, Então, o que está por trás é o sofrimento, Quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre sofrimento. E é aí que a gente precisa cuidar. Antes de mais nada, a gente precisa cuidar da pessoa que está sofrendo. Então, no caso, a gente não tem como saber exatamente, Mas, pela sua experiência, você falou que é um sofrimento e se ele chegou a ser extremo, ele não começou do dia para a noite, Então, eu acho interessante, porque às vezes, até acompanhando famílias, E aí, quando chega uma ideação suicida e a gente vai fazer uma intervenção, aí a família, ela tem essa visão, mas como assim, A vida da pessoa é tão boa. Como é que você entende esse processo? Que a pessoa, para chegar no sofrimento extremo, ela já veio de outras coisas, de outras experiências, de outros sofrimentos, talvez. Então, como é que você vê essa evolução? Como é que acontece? A evolução, ela varia, de pessoa para pessoa. Eu já vi pessoas que tiveram a ideação e já foram pro ato em si, infelizmente. Literalmente, isso eu não estou falando de clínica ou de estudos, foi algo que eu vi na minha vivência pessoal, Uma pessoa que ela tinha usado de álcool, E ela estava bem embriagada. E aí teve uma briga com o irmão e simplesmente foi lá,
E a gente não sabe, mas não tinha indícios nenhum de que ela tinha algum tipo de sofrimento, né? Alguma outra coisa por trás. Mas, com certeza, né? Teve essa questão da bebida, né? Uhum. Enfim, mas sobre esse contínuo, né? Sobre aquilo que acontece antes, realmente varia de pessoa para pessoa. E geralmente é algo que vai se agravando. É algo que a pessoa ela não vai conseguindo lidar com alguma situação, com alguma coisa difícil, né? Na verdade, todos nós, né, quando nós passamos por alguma crise, a gente não consegue lidar de início. E aí a gente vai desde bebê, né? Desde bebê a gente, sei lá, a crise de aprender a andar. Ali a gente não consegue muito bem lidar, mas a gente vai tentando, uma hora anda, né? Uma hora o bebê vai andando, né? Isso para crises no dia a dia, né? E tem pessoas que, diante de algumas crises e diante de algumas situações, ela não consegue lidar. Aquilo parece que não encaixa na vivência dela. E muitas vezes, o que eu vejo na clínica são pessoas que não conseguem se expressar. Então, as pessoas que elas vão sofrendo, né? Vivendo certos sofrimentos, situações mais difíceis mesmo assim no dia a dia, e vão guardando, e vão guardando, e vão guardando, e tem muita dificuldade de se expressar, de colocar para fora. E aí chega um determinado momento como se o copo dela enchesse, né? E aí tem uma gota final, digamos assim, né? Que dá uma explosão. E aí a pessoa tenta suicídio, a pessoa, enfim, né? Mas geralmente é o copo que vai enchendo, né? De coisas negativas, de fatores difíceis, de não conseguir lidar, de crise após crise, né, de dificuldade após dificuldade, e falta talvez de habilidade, né, de lidar com aquele sofrimento, né, com aquela situação, né. Então, geralmente, é algo que vai enchendo, até que tem uma gota final, né, e aí a gota final, por isso que a gente não pode julgar, né, quem pensa em suicídio, ou quando a pessoa chega de fato no ato do suicídio, porque às vezes a gente fica, poxa, ele suicidou porque terminou um namoro, poxa, ele tentou suicídio porque o cachorro morreu, mas aquilo é só a gota final, né? A gente não sabe tudo o que aconteceu antes, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? A gente realmente não sabe qual é o limite dela, a gente não sabe qual é o ponto que de fato gera a crise dentro dela, né? Para umas pessoas vai ser besteira, morreu um cachorro. Aquilo não vai gerar grande sofrimento, aquilo é natural da vida, digamos, né? Mas para outras pessoas aquilo vai ser algo muito grande. Enfim, então existem sofrimentos e sofrimentos, né? E assim, falando de uma forma para eu olhar para mim mesma, então, como é que eu sei quais são as luzes amarelas que vão acendendo para que eu olhe para minha vida e diga, nossa, eu não tô indo para um caminho muito saudável, eu preciso aqui de uma intervenção, porque às vezes as pessoas se questionam, né, como a gente conversou antes de falar, será que eu tenho risco de viver isso? Como é que é? Como é que a gente se localiza nessa situação e consegue se perceber? Assim, se você tem um medo de chegar ao ato do suicídio ou algo do tipo, calma, né? As coisas também, geralmente não é do dia pra noite, assim, as coisas elas não acontecem do dia pra noite. Geralmente é algo que tá acontecendo há algum tempo e etc. E antes mesmo de você ter medo de chegar ao ato do suicídio ou algo do tipo, cuide de você, assim, sem necessariamente, será que eu vou chegar? Será que eu não vou chegar? Não sei, né? Eu, por exemplo, em algum momento da minha vida, eu tive ideação suicida. Eu não cheguei a tentar, mas eu tive e tudo mais. E algo bem ruim. E aí eu tinha muito medo de me suicidar. Eu tinha muito medo de fato, tirar a minha própria vida. Né? Mas em um determinado momento eu olhei para tudo e eu encontrei sentido na minha vida, enfim, né? Isso aí eu posso contar em outros momentos. Encontrei sentido aí na minha vida e aí eu fui vendo que não era bem por aí. Mas, antes mesmo de a gente ter medo de chegar ao ato do suicídio ou algo do tipo, né? Se o seu corpo não tá dizendo, né? Se você não tá pensando nisso ainda, relaxa. Vamos cuidar de você, da sua saúde mental. Então, o primeiro ponto de cuidar da sua saúde mental, de você ter um alerta, poxa, o que é que eu faço agora? É você parar e pensar como é que tá o seu cotidiano. O que é que tá atrapalhando o seu cotidiano, né? É a base, assim, né, da psicologia que a gente sempre fala, né? Se você sente que tá dormindo de mais ou de menos, que tá com medo de mais ou de menos, que você começou a esquecer as coisas, você tá no trabalho, você do nada começa a esquecer muitas coisas, ou quando você foi ao médico ver, você tava sentindo muita dor de barriga, e aí você foi muito ao médico, viu, e tudo, não tem...
nada físico, assim, né? Isso é um alerta, né, para você ir pro psicólogo, para você começar a cuidar da sua saúde mental, para que você não chegue também no sofrimento extremo, né? E aí o que a gente vê muito, Giovana, você com certeza deve ver muito, né? Pessoas que chegam na clínica em crise já muito avançada porque não cuidaram antes. Tanto adolescentes, já vi adolescentes que estavam muito mal porque os pais não deram atenção antes. E aí chegou num limite, assim, bem alto, né? Que aí o adolescente já chegou com ideação suicida, já chegou com automutilação, né? Autolesão que a gente fala hoje em dia. Enfim, então é esse olhar pra você antes, né? Olhar pra você e olhar pro seu filho. Por exemplo, ele começou a dormir mais ou menos do que o normal? Ele começou a comer mais ou menos do que o normal? Você tá percebendo que ele tá mais irritado? Quais são os momentos que você percebe que ele tá mais irritado? Foi uma situação que ocorreu ou foi, entre aspas, do nada? E aí vale pensar nisso e talvez antes de chegar a algo maior, leva para o psicólogo, né? E você também. Poxa, eu tô me esquecendo muito. Poxa, tô muito mais lenta para fazer as coisas. Já fui ver se era vitamina, se era questão hormonal e não tem nada a ver com isso, né? Então, alerta se tá atrapalhando o seu cotidiano, né? Se você não tá trabalhando direito, se você não tá conseguindo cuidar dos seus filhos direito, se você não tá conseguindo cuidar da sua casa direito, lidar com as relações, conversar com as pessoas, se você se sentir extremamente cansado de estar com as pessoas, isso é um alerta, né? São coisas que são alerta que a gente vai atrás, né? Pra cuidar, antes mesmo de qualquer outra coisa. Se fosse falando, eu fui lembrando de algumas vivências clínicas por aí. E a minha experiência, né, com as famílias é sempre, não é de preocupação com que isso vai acontecer, ao contrário. Os meus clientes, a maioria são paraenses, né? E é a crença de que nunca vai acontecer com a minha família. Então, por exemplo, já fiz intervenção, assim, tava num risco, e a mãe disse com todas as letras, a minha filha jamais seria capaz de fazer isso. Eu tô ouvindo a adolescente falar, ela tem planejamento, tem tudo, acontece tudo, tá me apontando todos os alertas, alarmes, sirenes, e a família me repete, não, ela jamais faria isso porque eu conheço a minha filha. Então, o que tu acha que tá por trás disso? É uma questão cultural? É uma negação porque a gente acha que jamais isso vai acontecer? Por que a gente fica nessa fase, assim, de não olhar pra realidade? Não é tabu, é o quê? Então, né, eu acho que tem muitos fatores que levam a isso, né? Pode ser tabu, né, e acho que é uma das coisas principais. E é muito difícil, assim, né? Por exemplo, eu sou católica. E na nossa religião se fala que suicídio é um pecado. E aí existe uma negação extrema ao ato do suicídio, uma negação extrema à morte de forma geral, uma negação extrema à ideação do suicida. E, de fato, é algo bem ruim, né? Isso também não é algo que a gente considera como, vamos lá, tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma diferença entre eu respeitar, acolher e eu concordar. Então, não necessariamente porque eu respeito, eu acolho a pessoa que está com ideação suicida, que eu vou concordar com aquele suicídio. Então, eu acredito que existem essas questões religiosas, culturais também, né? A gente foi, ao longo dos anos, né, quando a gente estuda a história, né, sobre a morte, a cultura da morte nos nossos tempos, ela é muito afastada. Os cemitérios são afastados, a gente não lida com isso. Quando a gente é criança, a gente não se fala muito sobre isso, né? A gente fala, na época do colégio, se fala que a pessoa nasce, se desenvolve e morre, mas para por aí. A gente não reflete sobre a morte, sobre o morrer. E aí a cultura também, né, de rejuvenescimento, né, de a gente precisa ser sempre jovem, a gente precisa ser sempre, enfim, né, não pode pensar nisso de jeito nenhum, né, e às vezes vai para um outro lado, já uma certa rejeição à morte que foge, assim, da realidade, né, a gente sabe que vai morrer. E é difícil, justamente, não acredito que é muito difícil de lidar com essa questão da ideação suicida, porque é difícil a gente lidar com a ideia de uma morte. Mas a gente precisa lembrar, e aí isso é um alerta para as outras gerações, né? A minha geração mais nova, né? Eu tenho 28 anos, né? Então a nossa geração ela já está em outro contexto, e a geração dos mais novos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim, é uma geração mais nova que eles já nasceram nesse contexto, onde a morte já é questionada, o rejuvenescimento já é questionado. Então eles já nascem com outra perspectiva também sobre isso. E aí eu tô dizendo tudo isso para dizer que, sim, pode ser que o filho, né, de alguém esteja passando por isso, né? Que o seu filho talvez esteja
passando por ideação suicida. E assumir que é uma ideação suicida não quer dizer que você concorde com o suicídio e também não quer dizer que necessariamente ele vai chegar ao ato do suicídio. Na verdade, assumir que o seu filho pode estar com ideação suicida pode ajudá-lo a não se suicidar. Mas eu sei que é um processo interno, então se pra ti, né, você vê o seu filho e, poxa, ele já falou e tudo mais, e você ainda acha muito estranho tudo isso, eu sugiro, pesquisa aí, né, bota aí cartilha sobre suicídio, pesquisa algumas coisas, cartilha para pais sobre suicídio, né, vê um pouco mais, pesquisa um pouco mais, dá um Google aí, né, conversa com algum psicólogo, vê as situações. Eu sei que é muito difícil da gente lidar com essa realidade. Minha família mesmo, eu falei muitos anos depois, né? Eu era muito jovenzinha. Eu tive uma prima que se suicidou em 2009. E eu tinha 12 anos de idade, né? Eu era muito nova. E eu lembro claramente, um ano depois, eu tendo ideação suicida. Eu tinha 13 anos. E eu nem sabia exatamente o porquê, assim, né, na época. Mas, com o tempo, eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo que eu não me sentia amada, às vezes. E aí, quando eu vi a minha prima, né, aquilo se tornou como uma possibilidade, né, do suicídio se tornou uma possibilidade. E aí, quando eu tinha um sofrimento um pouco mais intenso, eu pensava em suicídio. E aí foi uma luta interna, sendo que eu não falei pros meus pais à época, né, e eu vivi muito só. Ainda bem, né, que não aconteceu nada comigo, assim, né, ainda bem. Porque ninguém sabia, minha família não sabia, meus amigos não sabiam, né? Eu vivi com esse sofrimento e era um sofrimento muito intenso. E quando a pessoa tá num sofrimento muito intenso, parece que aquele sofrimento não vai acabar. Que a única forma de acabar é com o suicídio. É a única forma de encontrar uma paz. E era como, às vezes, me parecia que era inevitável pensar. Não era algo, entenda, consciente, entre aspas, né? Claro que é consciente porque eu tô, enfim, pensando e eu sei que é. Mas é como uma ideia, uma sugestão que tivesse sido jogada na minha cabeça. E eu pensei naquilo e aquilo faz parte do meu pensamento, né? E eu não sabia como me distanciar daquilo. Então foram muitos anos. Não foram poucos anos mesmo, não. Foram muitos anos, assim. E aí, depois de muitos anos, quando minha família soube, né, que eu tinha ideação suicida, foi até meio difícil, assim, né, na minha casa. Acho que o pessoal ficou, como assim, né? Tipo, a gente estava do seu lado, você não falou pra gente em nenhum momento. E eu tinha medo de gerar algo pior, né? Ainda bem, repito, ainda bem que nada aconteceu comigo, né? Ainda bem que eu não cheguei ao ato do suicídio. Ainda bem que eu fui encontrando pessoas que me ajudassem ao longo do caminho. Ainda bem. Mas eu não sei se todo jovem vai poder falar isso, né? Que ainda bem conseguiu sobreviver ao suicídio. A gente não sabe a dor do outro, né? E aí, enfim, acho que cada vez mais urge a necessidade da gente escutar os jovens naquilo que eles estão falando. Se eles estão falando, eu quero me matar, poxa, isso é algo muito forte já. Se ele chegou a falar, expressar, eu quero me matar, isso já é algo muito grande. Porque a outra coisa que a gente vê, Giovana, nos estudos, né? Geralmente a pessoa ela não chega, eu quero me matar do nada. A pessoa ela começa a pensar, eu quero sumir, eu não queria estar aqui. Eu me sinto um fardo para as pessoas, eu me sinto um peso para as pessoas. Acompanhado de muito choro, né? Enfim. Mas aí, gradativamente, isso vai aumentando. Né? Eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu não aguento mais estar aqui, eu não quero mais estar perto das pessoas. E aí vai, né? Eu poderia me matar, eu posso me matar, eu vou me matar. Então, é uma construção. É muito difícil para a pessoa ela simplesmente pensar, eu vou me matar de forma muito consciente, como se ela tivesse tudo tranquilo, tudo normal. A pessoa tá aqui vivendo a vida dela e, opa, eu vou me matar. Não, é difícil. Você pode fazer até esse exercício. Você conseguiria falar isso hoje? Eu não conseguiria falar isso de forma séria. Não conseguiria falar isso. Então, existe uma construção. Se aquele adolescente ele começou a falar, eu quero me matar, eu vou me matar, presta atenção, né? Porque não é simplesmente um vou chamar a atenção. Talvez justamente seja um eu tô gritando por atenção. Alguma coisa não tá bem. Alguma coisa não tá bem. Se eu tô falando que eu vou me matar, alguma coisa não tá bem. Então, vamos cuidar. Vamos ver o que a gente pode fazer.
Vamos escutar essa pessoa, vamos escutar esse jovem, né? Vamos escutar o que está passando, né? E, infelizmente, né? Eu estava tentando evitar falar um pouco sobre isso, mas acho que eu vou falar. Infelizmente, existem muitos casos que eu já vi nos meus olhos de adolescentes que falaram que iam se matar, os pais não deram atenção e eles se suicidaram. Eu não vi poucos casos, eu vi muitos casos. Eu não quero falar porque eu sei que é muito forte falar sobre isso, né? Mas realmente é algo que a gente não pode ignorar. E não são casos distantes, sabe, gente? São casos muito próximos. Eu conheci pessoas daqui, né? Daqui de Fortaleza, pessoas que falaram, os jovens que chegaram e falaram, e a família não foi atrás e a pessoa se suicidou. Eu não sei o limite do jovem, eu não sei até que ponto ele aguenta, então eu não vou pagar pra ver. É isso que eu falo. Se você tá com dúvida se seu adolescente ele tá querendo se suicidar ou não, não pague pra ver, sabe? Não espere o pior, não espere ele tentar o suicídio, porque talvez se ele tentar e ele conseguir, vai ser muito pior, muito pior. Conseguir assim, né? Se ele tentar e chegar de fato ao ato do suicídio, vai ser muito pior. Então, não pague pra ver, né? Cuida antes, não paga pra ver, porque a gente não sabe. A gente não sabe, por mais que você seja mãe, pai, irmão, muito melhor amigo, a gente não sabe o que tá do outro lado. A gente não sabe o limite da dor do outro. A gente sabe minimamente. Até enquanto psicóloga, a gente sabe, mas a gente nunca vai saber por completo, porque só quem sabe é a pessoa que tá vivendo. E só ele sabe o limite. E eu não pago pra ver. Essa foi toda a minha história, né? E depois que eu me formei e tudo mais, eu comecei a meio que falar isso, né? Eu não vou mais pagar pra ver. Não vou mais esperar que alguém se suicida pra eu ir atrás de me formar sobre isso, né? Porque eu tinha muito receio de falar sobre isso, era algo muito sensível pra mim. Mas é melhor fazer alguma coisa do que pagar pra ver. E é muito forte mesmo, porque algumas famílias não sabem o que fazer, algumas famílias não acreditam, mas eu queria que você falasse de prevenção, porque é uma coisa que só o único caminho, pelo menos assim, a forma que eu entendo, é prevenção, né? É prevenção mesmo. Não dá para falar de todos os tipos de prevenção, modelos de prevenção, mas falando para famílias reais, jovens reais, que são universitários, né? Nosso público é muito universitário. Qual é a forma hoje, pela sua experiência, pelos estudos, que vem se mostrando assim, como uma forma, só basta falar uma, né? Que é eficaz de prevenção. Fazer isso, exercitar isso, estimular isso, já é um fator de proteção muito significativo. A principal de todas é falar. Falar é o melhor fator protetivo. Sempre falar vai ser a melhor opção. Sempre falar vai ser a melhor solução de todas, assim, né? Lembra que eu tava falando, né, que geralmente é o copo que vai enchendo. O copo, ele vai derramando, digamos assim, né? Ele vai desenchendo, a gente vai tirando essa água do copo quando a gente vai expressando. Quando a gente vai colocando aquilo, né? A nossa fala, quando a gente consegue falar, a gente consegue colocar, vou falar aqui um psicologês. Quando a gente fala, a gente consegue colocar em símbolo aquilo que a gente está falando, né? Aquilo não fica simplesmente no campo das ideias. Quando simplesmente no campo das ideias, aquilo vai gerando sentimentos, emoções, coisas que a gente não consegue pegar, tocar. Mas quando a gente fala, a gente torna aquilo um símbolo, a gente consegue pegar nessa coisa, a gente consegue entender melhor aquela coisa. E a gente consegue direcionar para algo, né? Então, se eu consigo tocar em algo, eu consigo direcionar para algo. Falando assim, né, parece algo muito simples, nem sempre vai ser simples. Eu posso até falar, né, existem coisas que a gente fala que é muito difícil da gente falar, da gente expressar. Justamente porque quando a gente for expressar sobre, aquilo vai se tornar mais real, concreto, mais difícil. E aí a gente precisa passar por esse ato de falar, de se expressar, pra gente tocar, mesmo que isso doa, né? Pra gente tocar e a gente conseguir saber o que vai fazer com aquilo. Então a gente tem as possibilidades também, né? Não tá tudo perdido, simplesmente porque a gente tá falando sobre, ou porque aquilo tá difícil de falar, mas a gente consegue fazer algo sobre isso. Então, a primeira e sempre a melhor opção é falar. Seja você,
seja o seu filho. Ajudar o seu filho a se expressar. Se ele não quiser ou não conseguir se expressar com você, que seja com outra pessoa, né? E eu sugiro colocar no psicólogo, porque às vezes ele vai se expressar com um amigo, mas o amigo não vai ajudar muito ali, né? Ele não vai saber muito o que fazer diante daquilo, né? Então é importante, principalmente um filho adolescente, né? Colocar no psicólogo para ele conseguir se expressar, para ele conseguir falar. Em paralelo a isso, tem coisas que são muito... são fatores protetivos, assim, de longe, né? Cultivar os laços de amizade. E tem uma coisa, gente, que todo médico, nutricionista, qualquer tipo de pessoa na face da Terra, profissional na face da Terra, fala. Cultivar bons hábitos alimentares, de sono e fazer exercício físico. E, gente, você organizar a sua vida, de você conseguir ter uma alimentação mais saudável, de você conseguir ter uma boa higiene de sono, um bom descanso durante a noite e conseguir fazer exercício físico, 50% da sua vida resolvida. Eu sempre falo isso para os meus clientes, tem 50% do tratamento resolve com isso. Exato, 50% está resolvido, assim, né? Os hormônios ficam mais regulados, as emoções ficam reguladas, tudo se regula assim no nosso corpo, né? E aí os outros 50% a gente trabalha na terapia, né? Mas esses hábitos, eles são muito, muito importantes da gente cultivar, assim, né? Também existem coisas muito importantes na era de hoje, né? A primeira delas é reduzir o uso de telas, né? De celular, de rede social. A gente está 100% conectado. E isso é muito difícil para o nosso psicológico, até no sentido da gente conseguir refletir sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente acorda, já pega no celular, vai pro banheiro com o celular, toma banho ouvindo um podcast, vai tomar café vendo o celular, vendo a televisão, ou então se não o celular, desliga o celular e vai ver a televisão. Sim. E às vezes nem consegue, fica nos dois, no celular e na televisão, resolvendo coisa e ouvindo alguma coisa na televisão. Esse constante estar no celular, em frente a alguma tela, em frente a alguma coisa, não permite com que a gente pare e pense. No meu TCC, né, da graduação ainda, eu via muito sobre isso, né? A gente acaba limitando os nossos sonhos, a gente limita a nossa capacidade de sonhar, limita a nossa capacidade de refletir sobre o dia a dia. Então, por exemplo, terminei o namoro, fiquei triste, mas eu fui logo pro celular, fui logo pra tela, fui logo ver alguma coisa. E aí eu não reflito direito sobre aquilo, sobre aquele término. Não reflito, enfim, blá, blá, blá. Em algum momento isso cresce dentro de mim, vai crescendo dentro de mim, né? Existe uma necessidade da gente parar e refletir sobre os sentimentos bons e ruins. O tédio, hoje em dia a gente não vive mais o tédio. A gente chega, tá esperando alguém no restaurante, a gente começa a ver o celular. E a gente perdeu a capacidade de viver no tédio. Se a gente parar pra pensar, a nossa vida, gente... Eu vou falar, eu escutei isso uma vez e, nossa, fez tanto sentido. A nossa vida, ela é muito mais monótona do que ativa. Só pegar os velhinhos, né, os idosos que ficavam na frente das suas casas, com as cadeiras, né, sentavam ali na frente e muitas vezes ficavam parados, sem falar nada. A gente perdeu essa capacidade de ficar parado, olhando um pra cara do outro sem falar nada. Também esse negócio da vida ser muito extraordinária, né? Então a nossa vida tem que ser sempre cheia de muitas experiências, muito extraordinário, muito não sei o quê. A gente tem que conseguir fazer tudo sempre, a gente tem que estar sempre numa emoção, e tem que ser uma emoção muito feliz, né? A gente tem que sempre estar na emoção, então o nosso relacionamento, ele tem que estar sempre muito feliz, muito animado, porque senão, que pena, não tô gostando mais dele, não tô gostando mais dela. Então, o celular, ele nos dá essa imitação mesmo de pensamento, de certa forma, e nos limita de pensar, de refletir sobre a nossa própria vida, né? E a última coisa, né, que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, né? Se você tiver o uso contínuo de álcool e outras drogas, né, é importante reduzir também, né? Porque, como eu disse até um caso, né, aqui, no início de um jovem, tudo, que ele estava embriagado. E ele tirou a própria vida nisso. Então é importante nós cultivarmos também, dentro desses hábitos saudáveis, né? Eu ressalto também essa questão do álcool e outras drogas, né? Claro que não é necessariamente ruim tomar uma cerveja, né? E conversar aos amigos e tudo. Mas atenção quando isso vira sempre um refúgio. É sempre um refúgio eu tomar uma cervejinha
porque eu tô muito estressado, porque eu tô muito cansado. Em algum momento eu extrapolo demais. Cuidado, né? Cuidado com esse hábito. O pessoal diz, né? Não existe uma dose segura de álcool, né? Então pode ser que com o tempo isso vá aumentando, né? Esses pontos aí de prevenção que eu acho que são importantes. Eu até anotei aqui algumas coisas, porque com certeza a gente tem que falar de alguns aspectos em outros podcasts, porque realmente faz muito sentido. Para finalizar, assim, se alguma pessoa ouve o nosso podcast agora e se identifica de alguma forma, se identifica porque eu estou vivendo isso, se identifica porque eu vejo na minha família alguém vivendo isso, o que fazer com essa informação? Qual é o passo que eu tenho que dar? O primeiro passo, já que você está percebendo isso em você, procure um psicólogo. Ponto, assim, né? Seja para você, seja para o seu filho, seja para um amigo, seja para o irmão, para a mãe, procure um psicólogo. Esse é o primeiríssimo passo que você deve fazer, assim, né? E aí, dentro da psicoterapia, né? Isso vai sendo trabalhado, isso vai sendo conversado, assim, né? Mas se você percebe, volto a repetir, né? Se você percebe que está atrapalhando seu cotidiano, é sempre importante procurar um psicólogo. Enfim, né? Eu acho que isso já resume bastante aí do que você deve fazer. Maravilha. E também nós temos aí, né, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, né, que é gratuito, funciona 24 horas por dia. Pode estar ligando, né, se você está em risco, se você se percebe aí numa situação que não dá para esperar um atendimento lá no CAPS, sabe, aquela coisa assim, algo mais pontual, mais objetivo, aquela intervenção na hora, você liga 188, né? Centro de Valorização da Vida. A gente vai deixar também algumas informações na descrição. E eu queria que você também falasse no seu Instagram, onde é que as pessoas te encontram, falar um pouco do teu trabalho, aquilo que você hoje tem feito na clínica, fora da clínica e tudo mais. Antes, só complementando algo sobre onde procurar ajuda, né? Procure na sua cidade um lugar que tenha emergência psiquiátrica, que você com certeza vai encontrar, né? Aqui em Fortaleza tem um hospital de saúde mental que você pode procurar, ele é 24 horas. E também, se tem uma pessoa com ideação suicida, um risco alto de suicídio, você pode levar no Pra Vida. Eles ficam localizados lá na UFC, na Universidade Federal, né, do Ceará. Eles ficam lá localizados todas as quintas-feiras. E também você pode simplesmente chegar lá. E tem alguns outros lugares, né? Tem clínica, escola. A cidade que você estiver, com certeza vai ter um clínica, escola. Aqui em Fortaleza também, na Universidade de Fortaleza, tem um lugar de atendimento emergente, de emergência, né? Emergências psiquiátricas. Enfim, se você precisar de ajuda, procure um lugar dentro da sua cidade de emergência psiquiátrica, certo? E também, se você não tiver condições de procurar um psicólogo particular e etc., procura um gratuito na rede pública, mas também tem clínicas, escolas, tem muitos lugares que você pode procurar. Dá um Google na sua cidade que dá certo. E sobre as redes sociais, né? Lisa Studart PC é o meu Instagram. Basicamente, eu fico postando mais lá. Eu tenho um YouTube, tô num projeto aí de começar algumas coisas no YouTube, mas ainda tá um projeto, né? Não comecei oficialmente. Mas é isso, pode me contactar por lá, que eu tô sempre por lá, sempre. Muito bom, muito bom. E muito obrigada, viu, Lisa, por essa partilha de hoje. Eu acredito que você é a pessoa, assim, nossa, tem que ser a Lisa, porque ela entende também. Eu vejo que muito do teu trabalho hoje também reflete a uma história pessoal, né? Uma coisa que nasceu da tua vida ali, né? Um propósito. E é tão belo quando a gente transforma, assim, a nossa dor em propósito. Eu acho que essa é a melhor parte de tudo, assim, né? De a minha dor virar algo que hoje impacta. Eu também vivo isso. Eu digo que eu só sou psicóloga porque um dia eu tive também trabalhando com educação positiva, famílias, né? Porque um dia eu vivi uma situação familiar muito forte, sofrimento muito forte, e a gente também vai vendo um sentido, né? Vai encontrando, na verdade, esse sentido. Então, muito obrigada por estar conosco. Como vocês sabem, toda quarta-feira sai episódio novo aqui no Refúgio Autêntico. Então, vamos deixar o Instagram da Lisa aqui nos comentários, aqui na descrição. Estamos presentes também agora no YouTube, então acompanhe a gente por lá. E, claro, compartilhe esse podcast com as pessoas que você acha que precisam também ouvir.
Tchau, tchau. Obrigada, Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.